Muito boas tardes, caro Miguel Pinto Luz, todos os autarcas do PSD que estão aqui reunidos. Uma palavra muito especial também para o nosso Presidente da Câmara Municipal de Braga, que é o nosso companheiro Ricardo Rio, que se juntou com certeza aos oradores nesta convenção. Quero destacar a posição do Carlos Carreiras, que é o Presidente da Câmara de Cascais e que é, como sabem, quem preside a coordenadora nacional que trata justamente de todo o processo autárquico que está agora a ser preparado e organizado. Creio que eu não podia ter escolhido melhor para ter como garantia que o processo seria lidado por quem conhece bem o mundo autárquico, por quem tem uma capacidade muito boa do ponto de vista político para atrair gente com competência e que nessa equipa se consegue construir uma boa reputação que é depois validada pelas pessoas. Ele conseguiu construir um projeto desses em Cascais e tenho a certeza que nos vai ajudar a construir muitos destes projetos que precisamos que sejam bem-sucedidos nas próximas eleições autárquicas para que o país possa ganhar uma nova geração de responsabilidades autárquicas lideradas pelo PSD, que nos tragam também uma nova geração de políticas autárquicas no país. E creio que é nisto que devemos estar concentrados. A política não se faz apenas para conquistar câmaras, nem freguesias, para poder dizer que temos um maior número do que os outros. Faz porque aquilo que nos move é a ideia de que temos um bom projeto, uma boa maneira de encarar a responsabilidade política local, olhando para os municípios que estão à nossa volta, no caso, em Lisboa, no essencial para a área metropolitana de Lisboa, mas à escala nacional para todas as áreas que envolvem a convergência dos municípios em áreas de responsabilidade mais vastas como são as comunidades intermunicipais. Nós temos em Portugal autarquias locais muito bem definidas. As freguesias, os municípios e, segundo a Constituição, também as regiões administrativas, se algum dia elas vierem a ser constituídas. Até hoje isso não aconteceu, na medida em que houve um referendo, ainda na década de 90, que teve um resultado negativo para a criação de regiões administrativas. Mas entre as freguesias e os municípios, nós temos, ao longo dos anos, vindo a registar uma evolução muito significativa na forma como as atribuições e competências vêm sendo exercidas pelas diversas gerações de autarcas. Estas autarquias locais têm uma corresponsabilidade muito elevada na forma como nós conseguimos ter um país muito diferente daquele que conhecemos quando o poder local democrático foi instituído. Mas ao longo desses anos, o nível de intervenção foi-se alterando, quer do ponto de vista qualitativo, quer também no que respeita àquilo que é o essencial da ação política que é desenvolvida. Os municípios hoje têm uma responsabilidade muito grande pela forma como conduzem a política do território. Já não estamos a falar apenas na satisfação de necessidades mais imediatas que estavam por resolver na maior parte do país, há 40 anos atrás. Hoje estamos a falar de preocupações que têm uma relação direta com o emprego, com o investimento, com a satisfação de necessidades de natureza cultural, de abertura ao mundo no que respeita à visão que hoje é possível ter do mundo
a partir do nosso município, a partir da nossa freguesia, mas também pela maneira como conseguimos tratar do mundo no nosso município, na nossa freguesia, e foi até aqui, justamente em Cascais, que foi lançada essa ideia da localização, que não esqueci, porque me parece estar à frente da ideia da nova geração de autarcas e de visão autárquica que precisamos de ter, que não é uma visão a olhar apenas para o umbigo da nossa terra, é uma visão a olhar para o que a nossa terra pode ter a ganhar com o mundo, com aquele que está à nossa volta e com aquele que existe no mercado global. Eu estou convencido que o PSD pode realmente liderar esta nova fase de poder autárquico. Temos quadros bem preparados para esse efeito, temos pessoas que adquiriram uma experiência e um conhecimento muito grande nas funções autárquicas que já desempenharam, mas de pessoas também que estão hoje disponíveis para acrescentar esta visão à política autárquica e que não acham, portanto, que seja perder tempo dedicar-se a esta visão e a este trabalho nas freguesias, nos municípios. Ora, desse ponto de vista, caro Miguel, eu estou disponível para ajudar todo o esforço que é preciso realizar para apresentar realmente os melhores candidatos, as melhores equipas que transportem esta visão e esta política para os nossos territórios e que isso seja validado pelos cidadãos. Mas não escondo aquilo que sempre pensei no que respeita à matéria autárquica, que a fatia determinante de responsabilidade neste processo deve vir de baixo para cima e não de cima para baixo. Quer dizer, todos nós temos os nossos graus de responsabilidade. Eu não enjeito a responsabilidade que tenho e, no que estiver ao meu alcance, com a Coordenadora Nacional, faremos tudo para ajudar a encontrar soluções de mérito e harmoniosas que nos permitam ter um bom resultado eleitoral, colocando o nosso saber ao serviço dos cidadãos portugueses nos nossos municípios e nas nossas freguesias. Mas as concelhias e as distritais, a nossa organização, a nossa estrutura interna, tem aqui um palco privilegiado de responsabilidade e de afirmação. Estamos todos juntos, portanto, neste trabalho autárquico, mas, evidentemente, a fatia mais importante, quem tem de começar esse trabalho a propor as soluções, têm de ser as comissões políticas distritais e as secções. Nós estamos cá, evidentemente, para ajudar, para complementar e para, no que for necessário, motivar ou ajudar a motivar outros a juntarem-se a nós e a poderem enriquecer aquilo que é a nossa proposta. Nós achamos que as eleições autárquicas podem trazer um bom resultado também para o PSD. E isso é importante porque o PSD foi um partido sempre com uma fortíssima implantação autárquica. E isso determina a sua vocação nacional. Os partidos que funcionam como meros partidos de protesto têm mais dificuldade em criar raízes autárquicas e, por isso, tendem a deixar, além das suas possibilidades, a conveniência de se converterem em partidos institucionais. Nós conhecemos casos desses também em Portugal. Não é o caso do PSD, que foi sempre um grande partido nacional, porque foi sempre um grande partido de implantação autárquica. E creio que nós temos ao nosso alcance, apesar de sabermos que esse é um resultado difícil, mas é porque é difícil que nos mobiliza, que está ao nosso alcance podermos ganhar as eleições autárquicas. E eu espero, sinceramente, que no dia a seguir às eleições possamos olhar para os resultados eleitorais e ter
a satisfação de saber que conseguimos escolher bem e de que essas escolhas foram validadas pelos portugueses. Será, com certeza, muito importante para o futuro do PSD. Mas, se as eleições autárquicas que estão no nosso horizonte são muito importantes para este próximo ciclo de responsabilidade autárquica, não quero deixar de dizer que o tempo que temos à nossa frente até essas eleições ocorrer é também um tempo muito importante para Portugal. E não se esgota do lado do PSD na preocupação das eleições autárquicas. Eu hoje estou preocupado com o que se passa no nosso país. Já o disse numa ou noutra ocasião, mas permitam-me que o sublinhe aqui novamente. Quando o PSD saiu do governo em finais do ano de 2015, nós estávamos numa posição que é conhecida de todos. Tínhamos a nossa economia a crescer, o desemprego a baixar, o nível de endividamento externo, finalmente, a baixar também. Tínhamos, sobretudo, a variável do investimento a crescer a um ritmo importante, e isso é significativo, porque sem investimento não há emprego. E, de um modo geral, estávamos a lidar a situação portuguesa para quem veja de fora, e isso é importante para Portugal, com muita determinação e de uma forma positiva. Tínhamos terminado um ciclo de endividamento, estávamos com as nossas exportações em máximos históricos e tínhamos, por parte dos nossos parceiros comerciais e dos investidores estrangeiros, a imagem de um país que tinha feito alterações importantes na sua estrutura económica e política para poder ser um destino de investimento com confiança. Voltámos a ser ouvidos de uma forma credível no plano externo e passámos a atrair as atenções positivas da Europa e do mundo. E tudo isso se alterou de uma forma significativa ao longo destes quase 7 meses de novo governo entre o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. A situação que hoje enfrentamos preocupa-me porque se inverteu esta tendência positiva que de alguma maneira mostrava que sacrifícios importantes que fizemos no passado não tinham sido em vão e de que as coisas se apresentavam para os portugueses com outra esperança para o futuro. E quando olhamos para os resultados que estão a ser alcançados, vemos que há uma inversão. Não somos vistos da mesma maneira. O investimento parou em Portugal, praticamente parou. O que significa, portanto, que não tarda os indicadores sobre o desemprego deixarão de ser tão favoráveis como foram durante tanto tempo. Vemos que há um certo regresso ao endividamento do lado das famílias, que estão a reagir no que respeita ao consumo, acreditando numa retórica que vem sendo feita pela maioria que governa hoje o país e que é uma retórica enganosa. As pessoas acreditaram que era possível crescer mais, gastando mais, mesmo que para isso fosse preciso pedir o que não se tem. Esses dados hoje estão disponíveis nos indicadores que são revelados pelo Banco de Portugal. As famílias voltaram a um padrão de endividamento que não é saudável e, sobretudo, as empresas deixaram de registar o investimento que nós precisamos para aumentar exportações, que já estão a cair face ao ano passado, e para gerar mais riqueza para o país. Para nós, não oferece muitas dúvidas as razões porque estes resultados se estão a registar. Eles estão a registar-se porque a orientação política do governo se alterou radicalmente.
Enganam-se profundamente aqueles que acham que há poucas diferenças. As diferenças não podiam ser maiores. Tentem convencer um investidor externo de que um país que é governado por comunistas e bloquistas merece a confiança dos mercados. E depois esperem por ouvir a resposta. E perceberão que é muito difícil num governo que tem marcadamente uma influência política desconfiada e contra o mercado, os investidores, os empresários, e obtém-se um resultado evidente, que é o de que aqueles que se sentem à margem da orientação política que é seguida retraem-se, ficam com dúvidas, ficam à espera e adiam as suas decisões. É isso que se passa com os investidores. Poderemos nós olhar para Portugal e esperar um desenvolvimento económico e social mais favorável se este clima se mantiver? Não me parece. As discussões que já se têm vindo a assistir em torno de eventuais sanções a Portugal são já um sinal de que as coisas mudaram. As reprimendas, ou a possibilidade de reprimendas e de recriminações, voltou à nossa conversa com a União Europeia. E reparem que, apesar de haver pessoas nesta maioria que hoje governa o país, que querem fazer crer que isto se deve ao facto de nós não termos cumprido no passado, não há ninguém que não saiba que nenhum outro governo conseguiu reduzir mais os desequilíbrios financeiros do que aquele que nós tivemos até 2015. E a União Europeia sabe isso. Nós estivemos em primeiro ou em segundo lugar, sempre no que respeita ao esforço de conter os desequilíbrios financeiros da esfera pública. Então, o que é que significa esta conversa em torno das sanções? De eventuais sanções, que eu julgo que não há razão nenhuma, materialmente, para que possa ser objeto de qualquer decisão séria da União Europeia contra Portugal nesta fase. A ideia de que nós estamos hoje a cumprir, mas podemos ser penalizados por quem esteve antes de nós a governar não ter cumprido. É transformar isto numa questão política sobre o passado. E vejam que faz isto exatamente aqueles que no passado achavam que nós não devíamos ter colocado tanta exigência e tanto rigor, cumprindo os nossos objetivos de ter contas certas. E quem achava, portanto, que nós devíamos ter gasto mais, eventualmente, se fosse necessário, com mais déficit, ficando ainda mais distante dos objetivos que se deveriam cumprir. Hoje, o exercício de governar é seguramente um exercício exigente. Depois da crise por que passamos, a maior parte das pessoas quer acreditar e quer ter esperança em que o emprego vai voltar, em que a prosperidade vai chegar com mais força, porque é isso que se espera de um país desenvolvido que está na moeda única e na União Europeia. Fazer promessas sobre prosperidade e emprego não deve ser difícil a quem não governa. Dizer que temos uma solução mágica para criar emprego e riqueza é muito simples para quem não tem responsabilidades de governo. Para nós, PSD, que tivemos várias vezes essa responsabilidade, nós sabemos que obter um resultado que cria emprego e riqueza não é fácil. Exige, às vezes, remar contra a maré, exige tomar medidas que às vezes não nos parecem tão populares, tão óbvias,
de agradar no próprio dia, mas sem as quais não é possível criar um horizonte de confiança para a prosperidade. Nós hoje temos um governo, no entanto, que governa não a pensar nessa prosperidade, mas só no discurso. Como se estivesse empenhado em fazer eleições daqui a 3 meses, ou daqui a 4 meses, ou daqui a 5 meses. Não é como quem está a pensar no país que vamos ter daqui a 3 ou 4 anos. Se o governo hoje estivesse preocupado com o país que vamos ter daqui a 3 ou 4 anos, estaria a governar de uma forma totalmente diferente. Provavelmente, portanto, o governo ainda não se apercebeu de que este momento é um momento de responsabilidade para governar e não para preparar eleições. O Reino Unido decidiu em referendo que saía da União Europeia. Não sabemos o que é que se vai seguir a esta decisão, mas sabemos que ela vai ter um impacto na nossa vida. E não é um impacto positivo. Disse-o ainda há pouco, no fim de uma conversa com o Primeiro-Ministro, que eu espero que a União Europeia não queira agora tratar as negociações para organizar a saída do Reino Unido como se de um castigo se tratasse. Tratando, portanto, os britânicos de uma forma punitiva, dizendo, os senhores quiseram sair, então agora vão ver o que é que isto vai custar. Do mesmo modo, pensando que assim desincentivam outros a tomar uma decisão parecida. Nada de mais errado, se esta for a orientação que se seguir. O que nós devemos esperar é que diminua a incerteza para o futuro, marcando uma orientação clara para essas negociações. Nós temos interesse, respeitando a decisão do Reino Unido, em mantê-lo tão próximo da União Europeia quanto possível. O Reino Unido representa politicamente, mas também do ponto de vista económico e geoestratégico, uma visão importante que faz falta à Europa e que faz falta a Portugal, desde logo na sua visão atlântica. E nós somos dos mais atlânticos dos europeus. O nosso interesse não é impunir um comportamento só porque não concordamos com ele. O nosso interesse é em manter o Reino Unido tão próximo da União Europeia quanto possível. E eu creio que se adotarmos esta perspectiva, geraremos mais estabilidade e confiança para o futuro em todos os países. Nós não queremos manter-nos dentro da União Europeia apenas por acharmos que estar fora é pior. Nós queremos estar dentro da União Europeia porque esse é um projeto político de paz e de prosperidade que é importante para nós todos. E é um projeto político, portanto, pelo qual vale a pena lutar. Não vamos convencer todos os que estão cá dentro a continuar connosco esse trabalho, em Portugal ou na União Europeia, ameaçando aqueles que podem ter uma visão diferente do que podem sofrer se decidirem como os britânicos. Nós queremos atenuar o mais possível os resultados negativos que decorrem desta decisão. No interesse dos britânicos, mas lá estará o governo britânico para zelar por esses interesses, mas no interesse dos portugueses e dos cidadãos da União Europeia. Mas sabemos que esse vai ser um processo complexo. Não sabemos o que é que vai sair hoje das eleições espanholas. Há um primeiro-ministro na Europa, o primeiro-ministro italiano, que pôs em causa a sua continuidade à frente do governo, dependendo de um referendo que vai ter lugar em outubro, por causa de uma alteração ao sistema eleitoral e à Constituição italiana. Mas sabemos que os resultados de eleições locais em Itália trouxe o crescimento das forças anti-europeias em Itália. Não sabemos o que se vai passar em França e até onde crescerá
a importância de forças também mais populistas e anti-europeias. O mundo em que estamos a viver não é um mundo simples. Pelo contrário. Então, se as coisas têm esta complexidade, esta incerteza, o que é que devemos fazer na nossa casa se não reforçar as condições de nos protegermos dessa incerteza na medida em que isso está ao nosso alcance? Em muitas outras dimensões não depende diretamente de nós salvaguardarmos-nos quanto a todas as possibilidades. Para isso é que estamos na NATO, numa aliança de segurança, na União Europeia, numa aliança política, económica e social. Mas se estivermos na União Europeia como na NATO apenas com a perspectiva de que os outros é que têm a responsabilidade de nos defender, de nos financiar, de cuidar pelo nosso futuro, enquanto nós somos livres de assustar os investidores, criar agitação interna, criar as condições para que o crescimento não ocorra, as coisas estão todas trocadas. Precisamos de reajustar estas opções dentro do nosso país se não queremos ter esta consequência contraditória. E para isso eu creio que é fundamental a posição do PSD. Nós hoje estamos na oposição, apesar de sermos o maior partido. Creio que é muito importante para a generalidade dos portugueses saber que o PSD, por ter mudado de posição do governo para a oposição, não perdeu a cabeça. E não passou a fazer como os outros faziam quando estavam na oposição. Demagogia barata. Devemos manter o nosso rumo de responsabilidade. Bem sei que não estamos hoje no governo e, portanto, não temos de apresentar as soluções que cabe a um governo apresentar. Mas temos de ter a noção, em cada medida que apresentamos, em cada atitude que tomamos, que ela tem de ter a responsabilidade como se estivéssemos a governar. Porque o país vai precisar, depois de todos estes arranjos e arranjinhos que estamos a viver, de alguém como o PSD, que mantenha o seu rumo, saiba o que é importante e não tenha medo de defender o que é importante e aquilo em que se acredita. Nós hoje podemos ter partidos que estão na solução de governo, como é o caso do Bloco de Esquerda, que acham que podem instrumentalizar os portugueses nas suas bravatas políticas com a União Europeia. Ainda hoje ouvi, se houver sanções a Portugal, nós ameaçamos com um referendo. Reparem bem o sentido de responsabilidade com que a questão é posta. Os portugueses poderão ser usados, se for caso disso, para dar mais cor à bravata com a Comissão Europeia. Como se os portugueses fossem, assim, um joguete nas mãos de uma força partidária. Aquilo que ouvi hoje do Bloco de Esquerda mostra a enorme desconsideração com que no Bloco de Esquerda se olha para os portugueses. Os portugueses são um instrumento da sua luta política, não o objetivo da sua luta política. E diz o Bloco de Esquerda, já conseguimos determinar muitas das decisões do Governo. Queremos crescer mais para mandar ainda mais naquilo que o Governo decide. E eu espero que isso não aconteça. Porque nesse dia, então, no dia em que isso acontecesse, parece-me a situação de Portugal e dos portugueses ficaria muito pior do que está hoje. Isso parece-me evidente. Mas também me parece muito claro que se o Bloco de Esquerda hoje tem uma influência muito grande naquilo que é a posição do Governo, o Governo no seu todo
tem feito um esforço enorme para se aproximar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Aqueles que pensam que, coitado do Partido Socialista que está aqui, um bocadinho dependente do jogo, da pressão que o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista Português faz, enganam-se. Na verdade, quem procurou o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português foi o Partido Socialista. Foi uma opção consciente a dos socialistas. E não foi meramente tática. Não foi apenas porque dava jeito para formar o governo. Ela foi politicamente substancial. Hoje, a liderança socialista identifica-se com muito daquilo que é a visão do mundo, a visão da Europa, a visão de Portugal, que o Bloco de Esquerda tem e que o Partido Comunista Português tem. Não é a nossa. Nós não temos medo de separar as águas. Nós queremos as coisas mesmo muito clarinhas. Nós não damos para esse peditório, como se costuma dizer. Nós sabemos muito bem o que queremos da Europa, do mundo global em que vivemos e da sociedade portuguesa. Queremos uma sociedade mais aberta e não uma sociedade mais fechada. Queremos uma sociedade com mais mobilidade e não uma sociedade enquistada em corporações. Queremos, por isso, um sistema financeiro que não olha aos amigos, mas ao mérito das empresas e das iniciativas. E enquanto estivemos no governo, fizemos muito para contribuir para esse resultado, que quem tivesse mérito, bons projetos, não dependesse de favores políticos para os poder ver apoiados. Queremos, portanto, uma sociedade em que as pessoas possam ter direito a corrigir as injustiças que hajam, desde que estejam empenhadas em corrigi-las. E que o Estado não sirva para atrapalhar, mas para facilitar esse processo, que é um processo de escolha de cada um, na vida que cada um quer fazer, no que quer investir no seu futuro, nas suas qualificações, no seu trabalho, na sua família, na sua relação com o mundo. Nós não queremos impingir a cada português um projeto de vida. Não queremos dizer-lhe como é que ele há de tratar da velhice, nem como é que há de tratar dos seus filhos, nem como é que há de tratar dos seus idosos. Queremos que sejam eles próprios a tomar essa decisão. E sabemos que nenhum de nós é inteiramente livre para decidir como quiser, porque todas as escolhas que poderíamos gostar de fazer só são teoricamente possíveis. Mas a nossa função como políticos é todos os dias contribuir para alargar essa esfera de liberdade e não para a reduzir e para a condicionar cada vez mais. O que nós queremos é que as pessoas sejam cada vez mais livres de escolher como querem viver, aonde querem ter os seus filhos a serem educados e a poderem aprender as novas exigências sociais, como os nossos idosos devem ser tratados. É assim, vemos a sociedade de uma forma muito diferente daquela que hoje nos governa. E eu acredito firmemente que a grande maioria do país está mais próxima da nossa visão do que daquela que hoje nos governa. Precisamos, portanto, de persistir. Não é de adaptar aquilo que pensamos àquilo que achamos que as pessoas querem ouvir. É dizer aquilo em que acreditamos e livremente as pessoas dirão se identificam com isso ou não. Nós não temos de nos andar a contorcer para agradar. Nós queremos uma sociedade que seja realmente mais justa, mais equilibrada, mais tolerante e mais aberta. E é por isso que lutamos. E esperamos, em cada momento, ter a força
social e política de todos aqueles que se identifiquem com esse nosso projeto. Por isso é que as eleições autárquicas também são tão importantes. Porque entre esta visão que temos do mundo e do nosso país e aquela que defendemos para a nossa terra, não vai uma diferença assim tão grande. A maneira como respeitamos os portugueses, como respeitamos as diversas gerações e os nossos territórios, como a nossa memória coletiva, não varia conforme estejamos numa freguesia, num município ou no país. A nossa matriz é a mesma. E se pudermos, nestas eleições autárquicas, pôr esta visão do mundo e da nossa terra ao serviço dos portugueses, eu acho que damos mais um passo importante para nos continuarmos a credibilizar como o futuro governo que o país vai precisar de ter. Concluo com uma palavra mais para dentro do que para fora. E muito na sequência de uma observação que o Miguel Pinto Luz há pouco fez. Eu tenho consciência que em todas as eleições autárquicas, quando fazemos escolhas, às vezes ficam sempre algumas feridas por sarar nesses processos. Acontece de há muitos anos a esta parte, não é um fenómeno recente. A nossa melhor atitude deve ser sempre a de fazer sarar todas as feridas. Isso não pode ser feito a qualquer custo, porque nós temos, evidentemente, de cumprir princípios e valores. Mas devemos sempre encarar essas situações com uma grande abertura e de uma forma muito construtiva. Procurando sempre, portanto, da nossa parte, contribuir para que essas feridas sarem e para que não se reabram, para que possamos sempre fazer escolhas que sejam tão consensuais quanto possível. Mas, evidentemente, sabemos sempre que nunca é possível agradar a toda a gente e ser tão consensual que ninguém fique aborrecido com o que se decide. E não é por isso que se deixam de tomar as decisões que se impõem. Aqueles que estão, portanto, à frente das secções e das distritais, como nós, quando a questão chegar à Comissão Política Nacional, por via da proposta da Comissão Autárquica, tomaremos as nossas decisões. E temos de saber ser todos suficientemente maduros para lidar com as consequências dessas decisões. Os que gostam e os que não gostam. Mas é para isso também que serve a democracia. A democracia serve para indicar o método da escolha. E, ao mesmo tempo, se escolhe quem tem a maioria, é preciso que se respeite também as minorias. É assim que deve ser feito e tenho a certeza que é assim que vamos fazer também aqui em Lisboa e em todo o país. Muito obrigado.